Senhor Deus, pedimos agora, Pai, nesse momento, que a Tua palavra será lida e exposta, que o Senhor fale, Deus, a Tua igreja, que o Senhor nos ensine, que esse assunto, Deus, traga não somente instrução à Tua igreja, não somente informações, mas que a Sua igreja seja edificada, Senhor. Que a sua igreja seja instruída para a vida, para a piedade, para temor e justiça, para que sejamos alguns filhos agradáveis aos seus olhos. Nos ajude nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando aí, ou concluindo, na verdade, o assunto que começamos pela manhã, hoje a gente vai falar sobre as marcas da igreja verdadeira, e especificamente de duas marcas, da pregação fiel e a disciplina. Nesse momento, nosso objetivo é falar sobre a importância da disciplina eclesiástica na vida da igreja. E a importância desse tema está no fato de ser ele um dos meios de graça que Deus concedeu ao seu reino para preservar a pureza, a santidade e a unidade do corpo de Cristo. Então, nosso objetivo aqui é refletir sobre o fundamento bíblico da disciplina, sua natureza espiritual e sua aplicação prática na vida da igreja local. E para isso, eu gostaria de considerar o texto de Mateus 18. Mateus 18, versos 20, versos 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: se teu irmão pecar contra ti, vai abrir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não vos atender, diz a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali estou no meio deles. Nossa primeira preocupação aqui, nosso primeiro ponto, é observarmos e discorrermos sobre a disciplina bíblica, uma disciplina eclesiástica como uma ordenança bíblica. E esse primeiro ponto, ele começa por nos lembrar que a disciplina eclesiástica não é uma invenção humana, assim como a pregação não é uma invenção do homem, da igreja. A disciplina eclesiástica não é uma invenção humana, mas uma ordenança de Cristo, conforme vemos e observamos, vimos aqui no capítulo 18, versos 15 a 20 de Mateus. Neste trecho, o Senhor Jesus ele estabeleceu um processo claro para lidar com o pecado na realidade da igreja, visando a restauração do pecador e a preservação da santidade, da pureza da igreja. A ideia de disciplina da igreja é um paralelo, e a gente precisa observar isso,
é indissociável, é um paralelo essencial para as duas primeiras marcas que nós consideramos, que nós conhecemos, que é a pregação fiel das Escrituras e a correta administração dos sacramentos. Afinal, a Bíblia nos ensina que não basta apenas que a palavra seja pregada, os sacramentos ministrados adequadamente, é necessário que ela seja obedecida e praticada, como nós temos em Tiago e em Romanos. Abra comigo Romanos 2. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 13. Veja que interessante que o apóstolo coloca em Romanos 2,13, porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22, o texto vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E unido a isso, e indo além, nós podemos entender como a igreja poderia administrar corretamente os sacramentos sem determinar a quem eles se aplicam. Quem eles se aplicam. Assim, essa ação disciplinar da igreja é um mecanismo instituído pelo Senhor em sua palavra para ligar ao corpo de Cristo aqueles que expressam fé e obediência ao seu evangelho, mas também para desligar do seu corpo aqueles que professam fé, mas não dão frutos que expressam a veracidade dessa fé, que expressam a obediência ao Evangelho. Então veja como isso está intrinsecamente ligado, uma coisa está ligada à outra, e tudo emana da autoridade e da suficiência da palavra de Deus. Suficiência da palavra de Deus. Isso é interessante porque quando nós, ou melhor, se olharmos com atenção para o Antigo Testamento, nós podemos perceber claramente que o fundamento para a disciplina, e aqui eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, o fundamento para a disciplina no meio do povo de Deus está sustentado nos termos da aliança de Deus com o seu povo. Esse é o fundamento para a disciplina. Se eu me perguntar, mas da onde a igreja estabeleceu, a igreja presbiteriana do Brasil tem até um código de disciplina, e isso veio da onde? Isso veio, esse princípio partiu da magistratura civil, veio lá de fora, e então a gente faz uso. Não. Tudo que diz respeito à disciplina, à ordem, à leis, emana da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, emana da palavra de Deus, da revelação de Deus, do padrão do que é certo e errado, bom ou mal, correto, justo ou não, parte de Deus, ele é um padrão, aferidor para tudo, e nós podemos observar isso claramente a partir do Antigo Testamento. O livro de Êxodo, a partir do capítulo 19, verso 5, mostra como essa realidade se desenvolve ao chamar Deus do seu povo e firmar com eles um pacto e dar-lhes suas leis e colocá-los sobre o dever da fidelidade. O dever da fidelidade. Abre aí Êxodo capítulo 19, versos 5 a 8. Veja o que diz o texto. Agora, pois, diligentemente, isso aí antes, um pouquinho antes dos mandamentos serem totalmente proferidos pelo Senhor, dado ao seu povo. Agora, pois, diligentemente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis
sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reis e sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos, veja essa ordem aí, viu? Chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Logo em seguida, no capítulo 20, versos 3 a 17, conhecido aí, né, essa proclamação aí dos 10 mandamentos, o Senhor formaliza os termos da lei, ele dá essa lei. Então deve reger e determina a sua perpétua vontade para com aqueles que fazem parte do número da sua família, do seu povo, dos seus filhos. Então, perceba bem, entenda bem essa realidade. A quebra da sua lei significa a violação da sua aliança e, consequentemente, a disciplina entra em cena não somente como um instrumento, um guardião da santidade de Deus, mas como um mecanismo instrutivo e restaurador do seu povo. Instrutivo e restaurador do seu povo. E nós podemos observar isso em vários pontos das Escrituras. Abra Amós, capítulo 3, verso 2. Todos os momentos em que o povo se desvia desse padrão de ser o povo chamado por Deus entre todas as nações da terra, colocado sobre essa aliança, sobre que tem essa lei que rege o povo dessa aliança, todas as vezes que eles se desviam disso, que vão diante de outros deuses, procuram outros meios, eles são tratados com disciplina. O Senhor os traz para a realidade do pacto. Então, veja Amós 3:2. Veja como o Senhor coloca isso de forma bem clara. Isso fica muito evidente. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, ou seja, é por isso, né? Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E esse texto, e o sentido aqui de que o Senhor trabalha, porque vocês são meu povo, eu vou tratar com vocês de acordo com os termos do pacto que rege a nossa relação, nossa comunhão. O livro de Ezequiel, ele caminha nesse mesmo sentido. Abra Ezequiel 20, verso 37. E aqui nós vemos literalmente esses termos serem empregados, ligando aliança e disciplina como uma realidade que está inseparável. A disciplina emana dessa aliança. Ezequiel 20, 37, o Senhor diz: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado. Veja, cajado é um termo peculiar aqui, né? Para essa relação do cuidado da instrução, da disciplina. Ele fala: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. A disciplina da aliança. E aí, de forma bem breve, o Salmo 89, ele expressa isso de uma forma muito clara e direta, quando o salmista diz, Salmo 89, verso 30 a 32, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Então, meus irmãos, algo fundamental, crucial para a nossa compreensão desse assunto, o assunto da disciplina no meio da igreja, é entender que a disciplina não é meramente algo, uma questão punitiva, como se fosse uma retaliação da igreja ou do conselho da igreja, alguém, mas é um meio de graça pelo qual Deus instituiu, e que tem o objetivo de moldar o seu povo para viver
viver em fidelidade à aliança, tirando do meio da sua igreja o mal de um viver impenitente, um viver ímpio, uma vida que destoa do padrão do povo do pacto, que está sob um regimento, sob uma lei. Em sua dogmática reformada, Barclay destaca que a aliança é o fio condutor da história da redenção e a disciplina é um aspecto necessário da aliança, pois reflete o caráter santo de Deus e o seu compromisso em moldar o seu povo à imagem de Cristo. Interessante, né? Então, a disciplina é algo inseparável. Por isso os reformadores, quando trabalharam essa questão das marcas que distinguem a verdadeira da falsa igreja, eles colocaram isso, foi amadurecendo, né? Isso não foi assim, isso foi amadurecendo à medida que igrejas surgiam, ajuntamentos surgiam, e que se autoproclamavam a igreja de Cristo, mas que na verdade não. É interessante perceber isso. A disciplina então é algo inseparável da verdadeira igreja de Cristo, porque ela expressa a temível santidade de Deus, a temível santidade do Deus do pacto, ao mesmo tempo que manifesta o gracioso amor de um pai que corrige o filho que ama. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso quando nós observamos esses dois lados da disciplina, que antes de tudo ela está ligada ao resguardar da santidade de Deus, do caráter santo, justo e reto do Deus do pacto, mas ao mesmo tempo ela carrega esse sentido de instrução em amor, como que um pai corrige, instrui, ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Essas referências, isso é interessante observarmos aqui, essas referências à atividade disciplinadora do Senhor não seriam concebíveis em separado da importância permanente da lei para o povo de Deus. Assim, a realidade da atividade disciplinadora entre nós, entre os cristãos hoje, serve de prova indisputável de que vivemos sob a obrigação permanente de fazer a vontade de Deus expressa em sua lei e em seus critérios. Nós não vivemos na igreja segundo as ordens do pastor, segundo o que o conselho se reuniu ali e determinou agora a igreja tem que andar de acordo. Não. O conselho da igreja, os líderes anciãos da igreja, eles só podem governar o povo de Deus porque Deus lhes delegou essa autoridade por sua palavra. Isso precisa estar de acordo com as escrituras, com a vontade de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. A igreja, ela tem lei e ordem, e essa lei e ordem parte da aliança que Deus tem soberanamente com o seu povo. Por isso a disciplina é necessária. E aqui nós conseguimos vislumbrar melhor o sentido e o significado da disciplina na vida da igreja. E, meus irmãos, isso é muito importante porque normalmente quando nós falamos de disciplina da igreja, a imagem que se cria, às vezes, imediatamente, é de uma ação de julgamento e punição meramente, o que faz algumas pessoas ficarem na defensiva, como se isso tratasse de algo puramente opressor e cruel da parte da liderança e do conselho da igreja, quando na verdade isso
quando na verdade deveríamos entender isso dentro do seu aspecto bíblico, dentro do seu aspecto espiritual da disciplina, não como algo opressor, opressivo e cruel. Abre Hebreus 12. Hebreus 12, versos 6 a 10. Hebreus 12, 6 a 10 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, veja essa colocação, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para o nosso segundo ponto, que é esse, que é justamente isso, a natureza espiritual da disciplina no meio do povo de Deus. E aí, seguindo a lógica de que Deus entrou em aliança com o seu povo, instituiu-lhe sua lei e o governo sob a autoridade de Cristo, delegado aos oficiais da igreja, podemos inferir logicamente a partir daí que esse processo, a advertência e a disciplina da igreja são de caráter espiritual, distinta da magistratura civil, e portanto exigem o uso de meios espirituais. E eu queria lembrá-los o que a nossa confissão de fé diz no capítulo 30, que vai tratar sobre a disciplina, Seção 1, 2 e 3, eu resumi aqui alguns pontos. A seção 30, o capítulo 30, falando sobre as censuras, vai dizer assim na primeira sessão: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Seção 2. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Guarda esse ponto aí. Agora na seção 3. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar que a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse um pacto divino e os seus selos fossem profanados por confessões notórias e obstinadas. Então eu queria que a igreja percebesse essa relação. Então veja aqui o caráter espiritual que os teólogos de Westminster conferem a esse meio de graça. E meus irmãos, isso é extremamente instrutivo para a igreja. Isso é extremamente instrutivo para nós.
disciplina não se trata de uma punição aos mesmos termos que o Estado entende como algo numa linha de coerção, de remediar algo ou um ato em si e reprimi-lo em si. Mas antes, a disciplina bíblica tem esse propósito e esse eixo espiritual que visa o caráter interior do homem em relação ao seu desvio de Deus, ao seu desvio da vontade de Deus, da lei de Deus, do padrão que Deus estabeleceu. Ela visa o pecado contra o Criador, contra o Salvador dos eleitos, aquele que governa o céu e a terra. Ela se distingue. Entenda isso: um cidadão, ele pode ser visto como uma pessoa boa e correta perante a sociedade, perante o Estado, como uma pessoa boa para a sociedade, e ainda assim ser considerado um pecador diante da igreja, por quebrar um princípio ou princípios cujas violações são inaceitáveis do ponto de vista da fé cristã, do ponto de vista da lei de Deus, do ponto de vista do Evangelho. E um exemplo fácil, né, que a gente consegue visualizar isso, se observar isso, é um homem ou uma mulher, né, diante do Estado. Ele pode se separar, né, sem motivos justos, depois de anos de casamento, e casar-se com outro, segundo as normas legais vigentes diante do Estado, não cometeram nenhum crime perante o Estado. Entendeu isso? Quanto mais se encontra. Cansei, sabe? Quando não, a cara mais lavada descobriu outro grande amor, então separa normalmente, né? E entra assim em outro casamento. Entretanto, perante a igreja, ela cometeu diversos pecados. Quebra do princípio bíblico de ser um matrimônio indissolúvel. Cometeu o pecado da infidelidade. Rompeu o pacto nupcial que ele firmou com a noiva ou com o noivo perante Deus. Suas testemunhas da igreja, o nome disso é falso juramento. O nome disso é falso juramento. Veja, neste caso, o que é legal perante o Estado é pecaminoso diante da igreja. Então perceba que toda a autoridade e poder da igreja descem de Deus, sob a comissão de Cristo, que é o Deus homem, rei medianeiro do seu povo. Por isso, e justamente por isso, os pastores e os presbíteros da igreja, eles ensinam, eles governam e eles podem exercer a disciplina em nome de Deus, sob a autoridade da sua lei. Ou seja, a igreja é um reino teocrático. Reino teocrático. E como um reino teocrático, onde Deus governa por meio da sua lei e por meio da autoridade delegada aos seus ministros, aos seus anciãos, a igreja exerce seu ofício espiritualmente, interpretando a vontade de Deus revelada em sua palavra e aplicando-a na vida dos seus membros. E é justamente a isso que a disciplina bíblica está
ligada a esse trabalho autorizado pelo Senhor de correção, intimamente relacionada às Escrituras. A outra palavra bíblica bem conhecida que é discípulo ou discipulado. Nós sabemos que o discípulo, o sentido de discípulo é alguém que é ensinado e está sob a tutela de seu mestre. Então, no Novo Testamento, discípulo tem referência especial a aprender a observar todos os mandamentos de Jesus. De forma semelhante, o conceito de disciplina está ligado a aprender os caminhos do Senhor, usando os meios que o Senhor estabeleceu para isso. Paulo usa esse termo nesse sentido lá em Efésios, Efésios 6:4, para que a gente entenda esse sentido e o sentido em que nós devemos entender a disciplina eclesiástica. Como no sentido espiritual, tratando a realidade da vida do seu povo. Paulo usa esse sentido em Efésios 6:4, que diz: e vós, pais, não provoqueis nossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Na verdade, a palavra do Novo Testamento para disciplina é a mesma palavra grega que é usada para educação e instrução, especialmente ligada a crianças, em um sentido mais amplo. Então, disciplinar alguém é treiná-lo antes de tudo no caminho em que se deve andar e corrigir alguém que está em curso errado, uma condição de vida errada. Nesse contexto, nós devemos nos lembrar que, mesmo sob a ira de Deus, ao disciplinar o seu povo, Ele está ensinando-nos a desviar-se do mal, a abandonar o pecado e abraçar a justiça. Não é assim quando nós olhamos o tratamento disciplinar do Senhor para com o seu povo no Antigo Testamento, em todos os acontecimentos que envolvem o abandono de Deus, a idolatria. Nós podemos observar claramente o Senhor, por meio dos profetas, por meio dos homens de Deus levantados para isso, chamando o povo, corrigindo o povo, instruindo segundo a lei, segundo a vontade de Deus revelada a eles, para que eles voltem. Quando isso não acontece, quando isso é desprezado pelo povo, o Senhor então também age de determinadas formas que às vezes assustam muitos. E eu queria aqui, caminhando para o fim, te chamar a atenção, justamente para que você perceba esse processo, que é colocado nessa realidade, que a igreja, dentro das possibilidades, deve seguir essa ordinariedade, observando cada passo desse processo, porque diferente do que muitos pensam, a disciplina na igreja não é a gota d'água, onde então o julgamento é pronunciado, mas é um trabalho de discipulado. Veja, a gente percebe que esses termos estão ligados. É um trabalho de discipulado, de ensino, a demonstração, até mesmo de severos alertas. Eu lembro novamente essa relação de Deus com o seu povo.
você olhar, se você ler o livro de Amós, de Oséias, na íntegra, eles profetizaram perto, próximo. Se você ler ali, você vai perceber esse processo, o Senhor agindo com o seu povo do profeta. Abandone o mal, pratique a justiça, deixe a opressão, a balança enganosa, faça isso, faça isso. Esse processo de administração, de correção, de seguir por algo mais severo, até que então o Senhor entrega esse povo assim mais dura. Eles vão cativos, eles são levados para o cativeiro, sofrendo a última parte dessa disciplina que nós vamos observar é verdade. Mas não podemos esquecer disso. Existe um processo na relação disciplinar da igreja. Nós não podemos perder isso de vista. E eu também queria chamar a atenção para um ponto importante nisso, nessa questão disciplinar da igreja. Nós, cada membro do corpo de Cristo, nós devemos abraçar a responsabilidade da exortação boa, visando o crescimento, perdão e graça que precisam permear a nossa vida em relação à vida do nosso próximo. Nós não podemos perder isso. O pastor, os presbíteros ali, eles que resolvam ali. Irmãos, que cada membro do corpo de Cristo tem a responsabilidade de ajudar os outros enquanto eles lutam contra o pecado. Por isso a importância da igreja estar unida. Por isso a importância da igreja estar nesse vínculo, uns com os outros, conhecendo as necessidades uns dos outros, para que então possam aconselhar-se mutuamente, segundo a palavra de Deus, instruindo, chamando toda determinada questão que não é boa, que caminha, que pode descambar para o mal. Nós percebemos nesse convívio da igreja, nesse convívio na relação de irmãos, nós percebemos que chamamos os irmãos, como nós lemos aqui no texto inicial, nós exortamos pessoalmente, boca a boca, em amor, claro, em graça, assim como nós estamos sendo tratados, não é? Em graça e bondade, irmão, não é por aí. Esse caminho é um caminho perigoso. Por causa disso, ensinar a palavra de Deus, aconselha, se segura com a palavra de Deus. Nós devemos abraçar essa responsabilidade, porque ela é uma responsabilidade da igreja de Cristo. Abra Gálatas, capítulo 6, verso 1 e 2. Gálatas. Veja que a palavra do Senhor diz em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guardas para que não sejais também tentados. Abre Hebreus 3. Hebreus 3. Verso 13. Hebreus 3:13. Pelo contrário, está falando da incredulidade, da dureza do coração. Ele vai dizer, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, a igreja tem responsabilidade nisso. Cada membro da família do pacto deve abraçar essa responsabilidade sobre aqueles que estão em disciplina
sobre aqueles irmãos que em determinados momentos pisam fora das linhas da boa realidade da fé, da boa profissão de fé, em determinados pontos. Nossos olhos devem estar atentos, não com um tom de julgamento, de eu sou o santarrão, eu sou o melhor, então não, mas com um espírito branco de humildade, de amor e graça, procurar uns aos outros, aconselhar, exortar-nos mutuamente cada dia. E é exatamente esse o processo que o Senhor estabelece no texto inicial que lemos: vai arguir entre ti e ele só. Depois, uma ou outra das pessoas, se permanece o endurecimento, se permanece esse estado impenitente, de dureza. Outra pessoa, mais um, né? E então depois, isso permanecendo, dízimo na igreja. A igreja aqui está representada na sua liderança, no seu conselho. Dízimo na igreja. Irmãos, essa é uma cartilha sobre como nos envolvemos amorosamente uns com os outros, esgotando pacientemente, passo a passo, passos menores, como nós vimos, e pessoalmente, ir com outro irmão, ir com a igreja. E o ponto é que se esses passos se esgotarem, que se esse processo continua de forma dura e ineversível, as pessoas continuarem na mesma disposição contrária ao bom modelo da fé, o próximo passo é o que segue no texto. Capítulo 18 de Mateus. Se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Esse processo deve ser ensinado. Confissão de fé deve ser a palavra mencionada, seção 4. Para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem: segundo a natureza do crime e demérito da pessoa, repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Exclusão da igreja. E a base, meus irmãos, é justamente essa. A base é justamente essa. Ele desprezou a disciplina. Lembra do texto de Hebreus que lemos? O filho é corrigido pelo pai, porque ele despreza. Se ele desprezou a disciplina, esse processo que o discipulado exige de ensino, correção, com isso, com essa postura, ele deu provas de que não é um discípulo de Cristo. E o Senhor ordena que ele seja excluído do meio do seu povo, porque é um gentio, porque o discípulo se submete. O Rafael falou que vai ser esse exemplo. Discípulo de Cristo, quando ele é confrontado no seu pecado, por mais vergonhoso que seja e humilhante que seja, ele se curva com o Espírito ensinado, ele pede ajuda, ele reconhece, ele acata de alguma forma, ele se submete em obediência. Quando não temos isso, não podemos nos enganar, irmãos. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Nós, como liderança da igreja, como oficiais da igreja, se nós não tomarmos determinadas ações, a ira de Deus pode vir sobre a igreja. E não pense que você, que a ira de Deus necessariamente tem que vir como os termos que a gente costuma ver no Antigo Testamento, né? Vem aqui alguém, uma outra nação, toma a gente, leva um gancho no nariz, com anzol na boca, para outra nação. Às vezes é um estado de apatia. Estado de apatia. Deus nos livre disso, irmãos. Mas Deus pode, por sua ira, quando isso acontece, nós vemos na nossa confissão essa realidade. Deus pode nos dar um culto morto. A gente não sabe o que pode acontecer. O pastor pode morrer. Não, ainda bem, eu estou falando porque isso acontece. O avião pode cair. Eu posso ir para casa, o carro bate, eu morro, deitado em casa dormindo, eu posso morrer, os presbíteros morrer, e se levantar alguém. Vocês entendem isso? O Senhor pode tratar de forma dura. A grande responsabilidade nossa sobre esse tema. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fazer vista grossa. Nós não podemos fazer vista grossa. O ponto que se segue, meu irmão, é que a igreja, representada pela sua liderança, o conselho, deve então exercer a autoridade pastoral de Cristo e excluí-la da comunhão dos santos, para que a ira de Deus não repouse sobre a igreja. E a título de conhecimento, viu? Diferente do que muitos pensam, estão errados. Tá? Os nossos documentos, ou melhor, o nosso manual, a Constituição, o Código Disciplinar da igreja, ele deve ser visto sem esse, por isso que eu falei inicialmente, sem esse rigor. E as pessoas falam, isso é lei comum, isso é algo espiritual, porque emana os termos da aliança de Deus com o seu povo, para a santificação, para a pureza da igreja e para a preservação da ira de Deus, que pode cair sobre o povo. Olhe para o manual, tenha coragem, cada um de vocês aqui, cada membro dessa igreja, a comprar, e se não tem, comprem, adquiram o manual do interior. Já está em uma nova versão, indo para outra atualização já, 2024, daqui a 26 de outubro, leiam o Código Disciplinar, leiam a Constituição, não são documentos dotados somente de leis, não, eles devem ser tomados como um guardião da retidão do povo de Deus, de forma espiritual. E a título de conhecimento é interessante como esses documentos, né, o nosso documento constitucional, o Código de Disciplina da IPB observa esse ensino das Escrituras da seguinte forma: o artigo 2 do Código Disciplinar vai dizer: a disciplina é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Parágrafo único: toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir os cantos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. E o artigo 9: os concílios, ou seja, a liderança
No caso da igreja local, o conselho só pode aplicar a pena dele, vem essa relação, esse processo que nós acabamos de ver aqui. A admoestação, que consiste em chamar a ordem o culpado verbalmente ou por escrito de modo reservado, exortando-o a corrigir-se. Do B. Afastamento, que em referência, que eu resumi, tá? Que em referência aos membros da igreja consiste em serem impedidos da comunhão, impedidos da ceia. O afastamento deve dar-se quando o crédito da religião, a honra de Cristo e o bem dos faltosos o exigem. Aplica-se por tempo indeterminado até o faltoso dar prova do seu arrependimento ou até que a sua conduta mostre a necessidade de lhe ser imposta outra pena mais severa. E C, último, a exclusão, que consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja. Esta pena só pode ser imposta quando o faltoso se mostra corrigível e costumais. Meus irmãos, o último instrumento, e ainda assim é um instrumento, viu? Entenda isso. E ainda assim é um instrumento de graça de Deus. O último instrumento que Deus ordena no processo disciplinar é a expulsão, ou a excomunhão, a exclusão do seu corpo. E ainda assim é o meio público de Deus, ou que Deus usa para causar arrependimento ao impenitente, ao homem duro de coração, desligando completamente do corpo de Cristo, entregando a Satanás. Meus irmãos, eu não sei se você imagina, já pensou o que é alguém se entrega a Satanás. Ser desligado do corpo de Cristo, das bênçãos, da proteção pactual. Eu não estou falando aqui no sentido pentecostal, no sentido de proteção, que está debaixo do pastor. Eu estou falando do cuidado paternal de Deus. Se você não tem Deus por pai, a sua igreja por mãe, você tem o diabo por pai. Existe um exemplo de excomunhão no Novo Testamento. E interessante é que depois o impenitente se arrepende. E Paulo instrui a igreja a recebê-lo de volta com graça e bondade. Ainda assim, veja, esse último instrumento é um instrumento de graça, a fim de que ele seja restaurado futuramente. Esmagado, sim. Moído, sim. Mas a fim de que ele veja a sua miséria nos tormentos de Satanás como um instrumento da disciplina de Deus. Eu acho que foi Calvino, eu sempre faço confusão nesse texto. Ele fala que Satanás ele é um cão de Deus, na corrente de Deus, ele serve aos propósitos de Deus. Eu quero ler rapidamente esses dois textos. Um em 1 Coríntios, se os irmãos quiserem acompanhar. Em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, e o segundo texto é em 2 Coríntios 2, 5 a 11. Excomunhão e recebendo novamente. 1 Coríntios 5, 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próximo, do seu próprio pai. Acho que eu vou copiar aqui, acho que eu copiei uma parte errada.
Mas verso 2: e contudo andais vós ensombrecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome, veja aí, em nome do Senhor Jesus, veja o processo, né? Reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios 2, 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, 2 Coríntios 2, 5 a 11. Se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo de fato. O que tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós, enfim, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Calvino, comentando esse texto, diz acertadamente, e desde que Calvino diz: desta passagem concluímos que, tendo sido exortado pela igreja, o homem arrependeu-se, e agora Paulo ordena que ele seja perdoado e reanimado pelo conforto da igreja. Esta passagem precisa ser cuidadosamente examinada, porque ensina com que imparcialidade e brandura a disciplina da igreja deve ser exercida, a fim de que não seja indevidamente severa. A severidade é necessária para que os ímpios não venham a ser mais audaciosos ao ser-lhes permitido prosseguir em seu caminho impunemente, porque isto seria o mesmo que incitamento ao pecado. Mas, por outro lado, corre-se o risco de a pessoa que é disciplinada cair em desespero. Por isso, a igreja deve praticar a moderação e estar pronta a perdoar o culpado, tão logo esteja certo ou certa de que ele está sinceramente arrependido. Então, meus irmãos, eu quero que a igreja visualizasse o ensino bíblico acerca da disciplina da igreja como algo extremamente espiritual, necessário para a vida da igreja, Por isso ela é uma prática da verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja olha para a palavra de Deus, olha para a revelação de Deus, e ao olhar para essa revelação, ela transmite o seu povo, ela ensina isso ao seu povo, ela vive isso no meio do seu povo. Esse é o poder das chaves que a igreja tem sobre si, de ligar, de abrir e fechar a realidade do reino dos céus e dos homens. Não podemos deixar de exercer o papel que Cristo instituiu a igreja, mas também não podemos fazer de qualquer forma. Não podemos fazer de qualquer forma. Vamos orar, irmãos. Vamos orar por sabedoria, com rei dos nossos olhos, com graça e amor, para com nossos irmãos fracos na fé, ou que não alcançaram determinados graus
maturidade, libertá-los, corrigi-los em amor, vivermos a vida da igreja nesse sentido. Nós, como criança de Deus, precisamos agir na autoridade de Cristo, resgatar o homem do mau caminho para seguir na subida de Cristo, do mal, da impenitência, da beleza, do pecado, amor, sem intenção de arrependimento, profissão da fé. Nós precisamos olhar para isso. Essa é uma realidade bíblica. Essa é uma realidade bíblica que não podemos deixar de lado. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Senhor da Tua igreja e Deus do pacto, aquele que chamou todo mundo, chamou o seu povo a um relacionamento íntimo, a um relacionamento pactual, nos dando leis, nos dando instruções que precisamos observar e guardar. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito a ponto de não tropeçar em tempo algum. Mas nós queremos te pedir nesse momento que essa imperfeição, enquanto caminhamos aqui, ela seja superada pela expectativa da perfeição, pelo alvo, é Cristo, para o qual caminhamos, para que possamos nos desvencilhar dia a dia de todo mal que nos assedia, de todo embaraço do pecado, e caminharmos para esse alvo que é Cristo Jesus. Ajuda para a igreja, ajuda a igreja a olhar para esse tema com um olhar mais atento. Mas também, Senhor, ajuda a liderança da igreja a agir, a olhar com fidelidade para esse tema. Enquanto necessário, Senhor, possamos agir para o bem do teu povo, para a glória do Senhor, segundo a tua palavra. Nos ajude em nome de Cristo, Senhor. Amém. Vamos pôr na pé,